Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma live de quinta-feira, a nossa sétima live desde o dia 1º de outubro. Até hoje, já há mais de 1.300 visualizações nas lives de quinta-feira. E eu fico muito feliz com isso, muito agradecida a toda essa audiência. Claro que não foram pessoas diferentes, né? São pessoas que estão acompanhando aí desde que eu comecei essas lives. E hoje o tema foi escolhido pela audiência, né? Nós estamos vindo aí de 2 lives e o meu computador começou a atualizar. A gente está vindo aí de 2 lives que a gente falou sobre desenvolvimento pessoal, sobre a importância desse assunto, de se estudar esse assunto na área. Oi, Gil, bom dia, Fabi. Bom dia, Fabi, tudo bem? Cris, bom dia para vocês. Enfim, esse tema então ele foi escolhido pela audiência, direito do consumidor, dentre outros assuntos, inclusive de direito do trabalho. Nossa, eu tô tão acostumada a usar máscara que parece que tá faltando a máscara aqui pra mim, né? Da gente conversar com as pessoas usando máscara. Então, sobre o direito do consumidor, quando eu estava preparando o que eu ia falar hoje, eu pensei em algo assim um pouco diferente de falar só do Código de Defesa do Consumidor. Porque eu acho que se a gente for procurar matérias, né, informações sobre o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, que dá ao cliente aí a diretriz aí de como, acho que é o artigo mais importante do Código, que dá a diretriz de como trocar ou restituir o valor no caso de defeito de produto, má prestação de serviço, enfim. Também tem o artigo 6º que fala sobre propaganda enganosa, fala sobre os direitos mais subjetivos, né, que é o direito à informação, enfim. E se nós formos trazer um pouco para o nosso contexto atual de falar de direito do consumidor, nós vamos nos referir aí às vendas online, que foi o que explodiu na pandemia, né? Já era uma crescente, já era uma tendência de mercado, e isso cada vez, né, migrar mais para o virtual, muitos dos produtos, da venda de produtos e serviços. E aí, se a gente for falar do direito consumidor no virtual, que as empresas mais têm que se preocupar, é do direito do arrependimento, principalmente para quem está saindo da venda física e indo para a venda virtual. Direito do arrependimento do consumidor, que ele não precisa ter defeito, né? Ele pode simplesmente dizer, olha, eu não quero mais o produto, não quero mais o serviço em 7 dias e receber o valor de volta. É obrigação devolver o valor, não é trocar por outra coisa, enfim, o consumidor, o teu cliente, ele pode exercer esse direito. Você pode até oferecer a troca, mas se ele quiser a restituição, é a restituição que ele tem que ter, né? Então, e nessa questão do virtual aí, esse canal de devolução que tem que ser tão fácil quanto vender. Então, eu vou comprar alguma coisa, se eu quiser devolver, tem que ser tão fácil quanto foi para mim comprar. E dentro dessa venda virtual, o que a gente mais vê assim de errado, digamos assim, e que as empresas estão começando a ter bastante problema com isso, é o preço em box que se fala, né? Oi, Dercy, bom dia. O preço em box ele é proibido, porque o código diz, e o do bom dia. O Código de Defesa do Consumidor, ele diz que toda a descrição, tudo que fala do produto tem que estar na descrição da venda, tem que estar no anúncio, né? Então, eu anuncio um produto e coloco o preço em box. Isso não pode, tá, gente? Tem que estar tudo lá, tem que estar tudo discriminado. Então, assim, falar sobre o direito do consumidor exclusivamente sobre os problemas e sobre o Código de Defesa do Consumidor são questões bem técnicas e bem simples, né? Que, no meu entendimento, não é o que realmente vai fazer diferença no empreendimento, né? O que vai fazer diferença quando a gente fala sobre consumidor? Bom dia, Andrei.
O que faz diferença quando a gente fala de direito do consumidor para a empresa, o que realmente vai impactar na estruturação do negócio e no êxito desse negócio, não é exclusivamente o Código de Defesa do Consumidor. Esse você vai ter que cumprir, são regras bem claras e objetivas. Mas é o que vem antes disso e o que pode evitar tudo isso e o que pode contribuir para o êxito. Porque quando a gente fala em estruturação de negócios, as pessoas até ficam pensando, poxa, o que advogado está falando de estruturação? Isso não cabe ao administrador, né? Isso não cabe ao gestor. Bom dia, Zaira. Obrigada por participar. Qual é a diferença? O que o advogado pode contribuir para isso? Na verdade, é uma mudança de perspectiva, né? É parar de analisar o que pode dar problema, o que é um problema, ou ficar se preparando para o problema, né? Se ficar só jogando na retranca, como eu digo, né? Você se prepara na retranca. Mas, na verdade, a estruturação do negócio, ela tem que pensar muito mais no ataque do que na retranca. É lógico que o advogado, ele vai sempre atacar pensando no problema que vai dar lá na frente, o problema que ele está tentando evitar com aquilo ali lá na frente. E voltando, então, para o direito do consumidor, o que a gente tem que falar é sobre cliente. É sobre como que nós vamos estruturar esse negócio pensando nesse cliente, qual é a visão que o empresário precisa ter e no que o advogado precisa estar focado para ajudar o seu cliente. E nesse ponto, eu trago dois aspectos fundamentais, né? Não é exatamente o que tu vende que tu tem que saber. Lógico que tu tem que saber tudo que o teu produto faz. Eu fui numa loja esses dias para comprar um negócio e a pessoa não sabia direito o que o negócio fazia. e é lógico que tu tem que saber o que tu tá vendendo. Mas principalmente, antes de tudo isso, o que você está resolvendo para o teu cliente. Qual é o problema que você resolve, qual é a satisfação que você traz, né? O que tu tá realmente impactando na vida dessas pessoas? Qual é o teu propósito de impacto na vida dessas pessoas? A tua empresa, ela está decidida a resolver determinado problema, né? E aí, por que uma advogada está falando isso? Porque é aí que nasce a solução de tudo que pode acontecer depois, né? Porque o empresário, sabendo o que ele resolve para o cliente, ele vai fazer a venda certa. Ele vai vender o produto certo. Ele vai saber explicar o que aquele produto faz. Isso vai evitar propaganda enganosa. Isso vai deixar os anúncios mais claros. Não vai ter problema com o direito do consumidor. Não vai ter problema com o Código de Defesa do Consumidor. Bom dia, Ruth. Então, quando a gente analisa exatamente a solução que você entrega ou o benefício exclusivo desse produto, é que você realmente está falando de estruturação de negócios. Porque enquanto a gente estiver falando só do Código de Defesa do Consumidor e das penalidades que ele traz e dos prazos que ele traz, você vai estar só se preparando para um problema. Quando você vem e pensa na solução que você entrega, na satisfação que você causa, daí você está pensando no seu negócio, especificamente. E o outro ponto que é completamente ligado a esse, lógico, é quem é o teu cliente. Bom, eu tenho um produto que faz tudo isso, ele resolve, ele entrega, ele satisfaz, ele causa um impacto na vida das pessoas dessa forma, mas quem são essas pessoas? Então eu tenho que vender a coisa certa, o serviço certo, para a pessoa certa. Então, se eu faço eu vou dar um exemplo, e a pessoa até tá aqui na live, minha audiência favorita. É um restaurante, né? E hoje os produtos veganos, eles estão, né? Os produtos veganos, vegetarianos, enfim, esse estilo de vida, porque é um estilo de vida. Quem trabalha nessa área, que faz produtos para, né, ou serviços, presta serviços para esse público, ele vende um estilo de vida, né? Ele não vende a comida, ele não vende a roupa, ele vende o estilo de vida, porque a pessoa não é vegana, ela não come vegano, ela é vegana por completo. E aí tinha um sócio nessa empresa, uma sócia
que queria colocar bacon, esses temperos de porco, né? Carne de porco, a gordura, o bacon, toicinho, essas coisas, no feijão. E existia esse público vegano que estava começando a ir comer nesse restaurante. E lógico que o feijão não poderia ter esse tipo de ingrediente. E ela disse assim, não, mas quando eu for servir para essa pessoa, eu tiro. Ou seja, tu cozinha o feijão, faz tudo com o bacon lá, e aí depois tu tira e entrega para o vegano comer. Isso é um engodo, lógico, né? Ainda bem que essa sócia aí não tá mais lá. Mas enfim, é aí que falhou. Qual é o produto que tu tem e para quem tu vende? Se tu tem um feijão que leva ingredientes que uma parte do teu público não come, ou você faz outro feijão separado, ou você não vai atingir esse público. Porque ele vai comer uma vez só, ele vai perceber, né? A pessoa tá há anos sem comer o negócio, lógico que ela vai perceber. Então assim, entender o que é, ou qual é o teu produto, o que ele entrega para a pessoa. Bom, um restaurante, ele não entrega só comida, ele entrega saúde, ele entrega um bem-estar, ele entrega uma satisfação. E aí, qual é o público? Bom, vou restringir, bom dia, Deraldo, vou restringir o meu público ou vou ampliar meu público? E daí o produto que eu vou fornecer vai ter que ser adequado a essas situações. Então, quando a gente fala na estruturação do negócio voltado para o direito do consumidor, a gente tem que pensar muito mais no ataque da empresa, no sentido de se adequar perfeitamente ao mercado que ela quer atingir, do que ficar, né, vasculhando coisas. É lógico que a assessoria jurídica vai falar sobre todos os direitos, os deveres que os empresários, né, os fornecedores de produtos ou serviços precisam cumprir para vender daquela forma, enfim, o que o anúncio vai estar descrito. Mas quando a estruturação ela já foi pensada dessa maneira, qual é o produto que eu tenho, qual é a verdade sobre isso, qual é a satisfação que eu entrego e para quem que eu vou entregar especificamente, você já cumpre todo o artigo 6º do Código do Consumidor. Né? Porque aí você vai estar anunciando de uma forma correta, você vai estar vendendo para a pessoa certa, a chance de a gente ter um problema nessa empresa ela é muito menor, né? Aí tu vai evitar a propaganda enganosa, tu vai conseguir orientar melhor os teus vendedores, porque o vendedor vai estar sabendo o que ele vende, ele não vai estar lá só uma pessoa que recebe o dinheiro porque tu quer comprar determinada coisa, né? Ele vai saber vender para aquela pessoa. Tem um videozinho que tá passando na internet, já passou pela minha tela algumas vezes, que é um rapaz dentro de uma loja, que deve ser loja de departamento, e ele diz, e o gerente chega para ele e pergunta assim: quantos clientes você atendeu hoje? Um cliente? E o que ele veio procurar aqui? Um anzol. Aí ele precisava da vara para pescar, e ali ele foi falando tudo que o cara foi comprando, porque ele não tinha nada para pescaria, e ele ia para pescaria. Ele foi comprando tudo, ele comprou inclusive a lancha e o carro para puxar a lancha, né? Porque não, como é que ia tirar a lancha de lá? E a venda foi de 750 mil. E o gerente disse: nossa, mas isso é um espetáculo! E tudo por causa do anzol, né? Você é um excelente vendedor. Não, ele nem ia entrar aqui na loja. Ele tava passando aqui na frente, ia ali na farmácia comprar absorvente para a esposa dele. E daí nós trocamos uma ideia e aí eu disse assim para ele: poxa, o fim de semana aí tá perdido, né? O que tu acha de uma pescaria? Então, assim, é aquele vendedor que entendeu qual era a necessidade dele. Claro que é um exagero, né? Mas que entendeu qual era a necessidade do cliente e vendeu para aquele cliente muito mais do que o cliente estava disposto a pagar. E então, assim, o vendedor ele precisa estar alinhado com toda essa situação, né? Aí nós vamos entrar na esfera de direito do trabalho, isso serve para uma outra live. Mas a importância do empresário se preocupar muito mais com essa estruturação de base, com o que ele pretende resolver, é muito mais importante do que ele sair já procurando como evitar um problema que ele nem sabe como que ele vai causar o problema, né? Porque quando a gente começa a falar de direito consumidor diretamente lá com
com o Código de Defesa, com as penalidades, você chega para o empresário e diz assim, olha, se você não fizer isso, isso e isso, vai ter essas penalidades e tal. Você nem sabe como que ele vai chegar lá, né? Então, empresários, a gente precisa começar do começo, é meio óbvio, mas começar lá do começo. O que você vende, para quem que você vende e principalmente o que você resolve, né? E aí a assessoria jurídica, que eu falo por mim, né? O que a gente se preocupa em fazer durante todo esse processo? É garantir a legalidade disso tudo, né? A empresa levanta todas essas informações, ela faz todos esses ajustes, ela presta atenção em tudo isso, ela que faz esses levantamentos. E aí, quando a gente olha com o olhar jurídico, com o olhar da lei, né? A gente vai dizer assim, certo, você quer fazer assim, então a maneira como fazer isso vai ser, né, dessas formas, dar algumas opções e tal. E prestar todas essas informações, por exemplo, para fazer um teste em algum produto, como que vai fazer o anúncio online, tudo que pode ou deve constar nesses anúncios, como que ele vai fazer o atendimento. E daí, se tudo isso for feito, você não vai pensar no Código de Defesa do Consumidor, né? Você vai, a empresa com certeza vai fluir muito melhor nesse sentido, né? Deixa eu só ver uma coisa. Não, eu achei que estava tocando aqui o telefone. Então, gente, eu não sei se vocês têm alguma consideração para fazer. Eu sei que foi meio curto, mas é que o tema ele não é tão extenso, não. Ele é bem pontual, bem objetivo. Mas cada uma dessas coisas que eu falei aqui dá pano para manga para uma reestruturação, né? Para uma análise. E o importante também é estar em constante análise dessa prestação de serviço, dessa venda desse produto. Porque o que você começa vendendo, se você realmente presta atenção no benefício que você está entregando para os teus consumidores, para os teus clientes, né? Você vai fazendo adaptações ao longo do tempo. E essas adaptações são muito importantes, né? Aquelas pesquisas de opiniões que às vezes as pessoas não gostam muito de responder, na verdade é o que faz as empresas melhorarem, é o que faz as empresas se adaptarem ao que você tem necessidade, né? Eu acho que eu já comentei aqui em alguma outra live que eu almoçava num restaurante perto do fórum e que um dos ingredientes era alho no bife. E ela fez uma pesquisa de opinião e graças a Deus não era só eu que não gostava, era várias pessoas que não gostavam, ela tirou aquele tempero. Então, são coisas assim que se você não participa dessas pesquisas de opiniões, né, fica difícil do empresário fazer essas adaptações também, né. Então, fazer as pesquisas de opiniões, eu construí um negócio, eu estruturei, eu já analisei tudo isso e eu vou vender isso. Isso é o começo, né. Porque geralmente a gente coloca muito gosto pessoal na hora de abrir o negócio, né? A forma de atendimento, como que entrega e tudo mais. E na verdade você tem que se preocupar com o verdadeiro... As verdades sobre isso, elas vão surgir ao longo do processo, né? Desse processo de entrega, tá? Então, gente, sobre o que eu tinha para falar hoje, assim, sobre direito do consumidor... Na minha visão, né, o que realmente é mais importante, o que realmente faz diferença na estruturação dos negócios, era isso. Não sei se vocês querem fazer alguma consideração. E eu estou à disposição. Bom, a live vai ficar gravada, não só aqui no IGTV, ela sobe pro YouTube também. Lá estão todas as outras 6 lives, né? Quem quiser assistir aí, eu acho que a gente vem construindo alguns conhecimentos. Quiser enviar para alguém o link, enfim, né? E quinta-feira eu volto. E aí, na quinta-feira que vem, que é dia 19, eu vou trazer uma pessoa. Ela é de Brasília, ela é bacharel em Direito e ela é presidente da AMAR, que é a Associação de Mediação e Arbitragem, que está se propagando aí no país, né? Já tem aí mais de 20 sedes de associação e aí eu acho que o tema vai ser sobre acordos extrajudiciais, mediação, arbitragem, ou seja, como fugir do poder judiciário para resolver os problemas de uma forma
mais célere, mais tranquila, menos custosa, né? De uma forma muito mais pessoal, porque você tem um pouco mais de poder de decisão sobre o que acontece nesse processo de solução de conflitos, tá? Então, quinta-feira que vem, a gente tem convidado, o primeiro convidado da live de quinta-feira, tá bom? Um abraço a todos e bom dia. Tchau, tchau.